Excelentíssimo senhor desembargador Roberto Lucas Pacheco, corregedor do Fórum Extrajudicial, Excelentíssima senhora Graziela Chizuigo Alquini, diretora do Fórum de Comarca de Jaraguá do Sul, Excelentíssimo senhor Carlos Aparecido Zato, juízo do trabalho, Excelentíssimo senhor Aristeus Xenofontes Lenzi, promotor de justiça, senhor Gustavo Packer, presidente da OAB de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, senhora Luciane Zecchini, secretária adjunta da OAB de Santa Catarina, senhor Fabiano dos Santos Silveira, delegado regional de Polícia Civil, senhor João Alfredo Silveira, vice-presidente dos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul. Saudamos as seguintes autoridades: Excelentíssima senhora Caroline Ranzolin Nerbas Freta, juíza auxiliar da presidência, Excelentíssimo senhor Laudenir Fernando Petroncini, juiz auxiliar da presidência, Excelentíssimo senhor Rafael Mas dos Anjos, juiz auxiliar da presidência, Excelentíssimo senhor Rafael Guerner Condé, juiz coordenador dos magistrados, Tenente Coronel Emerson Fernandes, Tenente Coronel José Eduardo Vieira, assessor militar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senhora Emanuela Wolff, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, senhor Udo Wagner, vice-prefeito municipal de Jaraguá do Sul, senhor Domingos Zancanaro, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, senhor Arthur José Burgotti, secretário municipal de administração, Dr. Benedito Noronha, procurador do município de Jaraguá do Sul, senhor Anderson Carsten, vereador de Jaraguá do Sul, senhor Eduardo Bertoldi, secretário municipal de planejamento e urbanismo, e os voluntários do Corpo de Bombeiros de Voluntários de Joinville. A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul tem a honra de recebê-los neste encontro empresarial. Convidamos a todos para assistir um vídeo comemorativo aos 143 anos de Jaraguá do Sul. Jaraguá, cidade gigante, povo duro e trabalhador, natureza que invade a alma, o Boa Vista te abraça com amor. Tenho orgulho da nossa cidade, de morar, trabalhar e crescer. Cada canto revela um encanto de beleza, progresso e saber. Passear nas tuas ruas tranquilas, tantos motivos para festejar. Tua história e cultura revelam que o mundo é teu lugar. Jaraguá, cidade gigante, tua força já é tradição. O futuro é aqui e agora, voa livre no meu coração. Homenagem da Prefeitura aos 143 anos de Jaraguá do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor Antídio Aleixo Lunelli para a entrega de uma lembrança ao excelentíssimo senhor desembargador Rodrigo Colasso. Passamos a palavra ao senhor Anselmo Ramos, presidente da ACIDES, para a condução da pauta. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite, que é uma noite emblemática, uma noite diferente, mas muito importante para a nossa cidade, que está aí completando 143 anos, 7 faltam para o Sesc Centenário de Jaraguá do Sul.
Essa vai ser uma data importante também, 150 anos de fundação, emblemática, e queremos alcançar esses 150 anos, esse SESC centenário, com índices cada vez melhores, para índices públicos cada vez melhores de desempenho, de qualidade de vida. Agradecer aqui a presença do Dr. Rodrigo Colasso, que traz para nós um tema muito importante, falando sobre a desburocratização, que esse tema é muito caro para nós, Dr. Colasso, porque as empresas, o ambiente empresarial precisa da segurança jurídica e também precisa de agilidade, né? Nós temos que conviver em um ambiente de negócios onde seja saudável e a saúde desse ambiente tem que ser confiável e ágil. E também estaremos aqui hoje entregando as chaves de um equipamento para os Corpo de Bombeiros Voluntários, um caminhão múltiplo, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, de múltiplas tarefas, que também tem a parceria do público-privado, cerca de R$800 mil que foram investidos, metade disso dinheiro do Estado, metade de doações da comunidade empresarial e pessoas físicas. Isso tudo também mostra a nossa participação no voluntariado, que é uma das características da nossa cidade, é uma das dos diferenciais, eu diria, de Jaraguá do Sul, nesse sentido. No sentido de conquistar as coisas, fazer as coisas bem feitas e fazer com vontade, com garra, com alegria. E também estaremos aqui nessa noite assinando um convênio também igualmente emblemático, a aproximação da OAB com esta casa, com os SEJAS, onde virá para cá não apenas uma questão de racionalização de custos, dividir despesas, muito menos do que isso, e muito mais na aproximação dessas duas entidades que sempre estão conversando, sempre criou-se um grau de interdependência muito positivo e temos obtido resultados já, conquistas, né, há muito, e nós estaremos hoje celebrando isso através da aproximação dessas entidades com a vinda da sede por um tempo que for necessário para que a gente construa, realmente aprimore ainda mais o simbolismo dessa relação. A relação já existe, né? Nós não estaremos aperfeiçoando a relação porque ela já existe. O que estaremos dando é um sinal de maior ainda, maior integração, maior afinidade das causas que nós combatemos, que nós lutamos, que são as causas da própria Jaraguá do Sul e do próprio Estado de Santa Catarina. Então eu acredito que seja uma noite bastante interessante, bem emblemática, e agradeço a todos pela presença e testemunho que nós estaremos dando hoje aqui. O primeiro, eu gostaria de convidar o João Freito para que venha receber e falar um pouquinho dessa viatura que todos viram aqui na frente. Depois ela vai ser feita alguma demonstração. Gostaria que viesse para receber a chave, simbolicamente, desse equipamento que nós passamos, que foi montado, foi desenvolvido com muita responsabilidade, com muito carinho, pela coisa pública, né? pelo dinheiro público de todos que estão aqui contribuindo de alguma forma para esse equipamento, que eu tenho certeza que será muito útil para o combate a incêndios e outros tipos de eventos também, por ele ser múltiplo. Por favor, então, João. Boa noite. Esse caminhão, então, um veículo de resgate, ele foi um resultado de uma parceria do poder público, privado e da comunidade de Jaraguá, e a gente se tornou então um veículo muito versátil, muito completo e moderno, né? Então ele tem possibilidade de diversos tipos de resgate, porque ele é muito flexível, então tanto na parte aquática, em altura, em estruturas colapsadas, ele permite diversos tipos diferentes em um único caminhão, bem como combate a incêndios e atendimento pré-hospitalar. Pode passar para mim? Ele possui então um gerador que foi desenvolvido e doado pela VEG. Ali estão os equipamentos que partiu de um chassi da Scania, né? E uma adaptação na cabine para que até 6 pessoas pudessem seguir as emergências aí. Tem um tanque de 1.500 litros, uma bomba com vazão de 500 galões por minuto e uma torre de iluminação que também é acionada por esse gerador e que permite então ele trabalho de dia e de noite, né? Pode passar? Tem também um muque e um guincho frontal com capacidade de 9 toneladas, o gerador com potência de 55 kVA. Esse gerador ele alimenta todas as ferramentas elétricas do veículo
também toda a parte de iluminação, que são essas duas torres aí com 4 holofotes em cada uma de LED, né? E diversos equipamentos, martelo demolidor, rompedor, martelete, que são utilizados em situações desse tipo. E permite, então, diversos tipos de resgate vertical, no caso do veículo que caiu em um barranco aí de 5, 10 metros, então, comum que com guincho é possível resgatar, resgate aquático, combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e busca e resgate em estruturas colapsadas. Então, no caso de precisar remover ou estabilizar estruturas, o guincho e o MUM que permitem toda essa flexibilidade. Então, isso partiu aí de um recurso do Estado, através da BVESP, onde foi adquirido esse chassi da Scania, e a partir daí, com doações da comunidade empresarial aqui de Jaraguá do Sul, pessoas físicas e jurídicas, né? E também um pedágio solidário que foi feito pelos bombeiros aí, foram arrecadados os recursos para que pudesse ser feita toda a adaptação necessária nesse caminhão. Ele está sendo entregue, então, hoje aí à Sociedade de Jaraguá do Sul. Com certeza vai ser um veículo aí de grande utilidade para a nossa comunidade, né? E teve também uma doação de 22.540 da primeira vara do trabalho de Jaraguá do Sul, que também colaborou aí na parte do material de resgate aquático. E aí, então, algumas das entidades aí que fizeram essa doação e tornaram possível aí que esse caminhão pudesse ser, então, adaptado. E nosso agradecimento, então, a todos que colaboraram aí com esse evento, ok? Muito obrigado. Obrigado, João. Realmente é uma satisfação muito grande para essa casa entregar um equipamento e sabendo que vai ser muito bem aproveitado e um equipamento que é diferente dos padrões que normalmente são feitos. Houve um desenvolvimento de tecnologia e inclusive aproveitou a expertise da indústria local. Muito bem, agora, no ato contínuo, nós faremos, doutor Gustavo, assinaremos, né, a vinda, então, da OAB para esta casa, numa parceria de empresarial e de entidade co-irmã, né, coligado. E eu convido o doutor Gustavo para nós assinarmos o termo de vinda, que hoje, a partir de hoje, a OAB tem o endereço do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Inicialmente, saudamos os senhores presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, e o corregedor do Fórum Extrajudicial, desembargador Roberto Lucas Pacheco. Em seus nomes, peço licença para estender os cumprimentos à comitiva que os acompanha, assim como a todas as autoridades e operadores do direito que hoje aqui estão presentes. Também saúdo o presidente desta casa, o senhor Anselmo Ramos de Oliveira, nosso prefeito municipal aqui do Luneb, nosso deputado federal Carlos Chiodini, e peço licença para, em seus nomes, cumprimentar os nossos anfitriões do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul,
assim como toda a comunidade da região que hoje nos honra com a presença. Agradecer também, carinhosamente, pela presença de todos os advogados que contribuem para a efetivação das ações da OAB na nossa região, assim como por todo o estado de Santa Catarina. Especial menção e agradecimento ao Dr. Rafael Mas dos Anjos, que muito contribuiu para que esse evento se tornasse uma realidade nesta noite. Bom, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a Jaraguá do Sul. É uma honra e alegria recebê-los aqui nesta noite histórica. Histórica porque ficará marcada como uma grande oportunidade de aproximação dessas instituições com a comunidade local em torno de um tema que cada vez mais está em evidência, o da busca de eficácia, da efetiva entrega, e que costuma estar acompanhada da inovação, economia de recursos e constante redução da burocracia. E com esse esforço integrado de todas essas instituições, indubitavelmente, entregaremos uma melhor qualidade do serviço da justiça, repercutindo para a melhoria da vida das pessoas, que, afinal de contas, é o que importa ao final de todo esse processo. Há uma célebre frase de um líder empresarial local que certa vez disse que não há como existir uma empresa saudável em uma sociedade doente. Tornou-se um mantra. Dizia Egon João da Silva, temos que empregar aquilo que temos de melhor para executar nosso trabalho e também em retribuição ao que colhemos. Com a mesma motivação devemos contribuir para melhorar o mundo à nossa volta. Esse é o principal mandamento do voluntariado. Consiste em um valor muito forte para todos nós. E, sem dúvida, foi o que muito contribuiu para que Jaraguá do Sul e região se tornassem referências em algumas das importantes áreas de que somos destaques. Isso é que efetivamente representa a nossa gente. Somos voluntários da nossa OAB, na Associação Empresarial, ambas com forte atuação social, nas entidades assistenciais como a AMA, a APAI, os bombeiros voluntários, mãos solidárias, etc., associações de moradores, nosso SEJUSC, dentre outros tantos exemplos. Nesse sentido, por essa consciência e atitude, gostaríamos de destacar e agradecer a todas as instituições que buscam essa integração e aperfeiçoamento, pela fidalguia, cordialidade e efetividade das relações que mantêm, comprovadas pelas diversas ações e projetos que temos em desenvolvimento. Dentre todas, gostaria de destacar e pontualmente agradecer pela materialização de algumas, como, por exemplo, o evento de inovação tecnológica para o mundo jurídico, realizado com a participação de toda a comunidade jurídica e vinculação direta dos magistrados, representados pela doutora Quitéria Pérez, doutor Josiano Cordeiro e Emerson Gasta, assim como pelo apoio de diversas entidades como a CIGES, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a CMC, os advogados e o município de Jaraguá do Sul. Foram gerados projetos fantásticos que estão se desenvolvendo nas áreas de proteção às mulheres vítimas de violência, educação, otimização da comunicação entre instituições vinculadas à área da justiça. Estamos realizando atividades de informação social, proteção individual e exercício da cidadania para jovens, idosos e também para operadores do direito, através de palestras e eventos vinculados ao projeto OAB Vai à Escola. A aproximação das nossas entidades tem produzido eventos técnicos excelentes, como o recente debate realizado para tratar de guarda compartilhada e alienação parental, com a participação da desembargadora Ildemar Meneguzzi de Carvalho, da nossa juíza titular da Vara de Família, do defensor público, de alguns advogados aqui da região e do nosso representante maior do Ministério Público local. Nesse sentido, senhores, precisamos destacar a sempre solícita participação do Ministério Público, especialmente através do Dr. Aristeu Lenz, assim como da administração do município de Jaraguá do Sul, através do prefeito Antídio Lunelli, da chefe de gabinete, senhora Manu Wolff, do procurador Benedito Noronha e dos secretários Argos Burgates, desculpe, Argos, se não for bem essa pronúncia, peço desculpas, e pela secretária Nina, e suas valorosas equipes de trabalho, a quem peço que recebam o nosso carinho, reconhecimento e especial agradecimento.
Os esforços envidados por essa equipe para inovar e desburocratizar, agilizando os processos internos da administração pública municipal, são notórios e estão se tornando referência. Merecem, portanto, todo o nosso incentivo. Agradecimento também especial aos vereadores da região, aqui representados pelo presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, o senhor Marcelino Briner, e pelo presidente da Associação dos Vereadores do Vale do Itapocu, o senhor Arlindo Rincos, os quais vêm implementando projetos que buscam inovação e transparência naquela Casa de Leis, igualmente parceiros em diversos projetos educacionais. Também agradecer e parabenizar o trabalho de excelência desenvolvido pelas nossas polícias militares representadas, né, pelo Coronel Amarildo, Márcio Reisdorfer, e especialmente pelo nosso recém-chegado delegado regional, Dr. Fabiano Silveira, em sucessão ao delegado Adriano Espolaor, que elevaram Jaraguá do Sul ao posto de cidade mais segura do país. E aos magistrados das diversas carreiras, promotores de justiça aqui presentes, também entrego o nosso muito obrigado. Sempre tão solícitos e dispostos a contribuir com os interesses da comunidade, o que formalizamos em nome da pessoa, das doutoras Graziela aqui e Tatiane Espesito, hoje não pôde se fazer presente também, mas que recebeu o nosso especial agradecimento na semana que passou. Caminhando para o final, pondero que os 2 atos que presenciamos há pouco, de entrega de um caminhão totalmente equipado para a equipe dos nossos bombeiros voluntários e a cessão de uma sala para receber a sucessão da OAB local nas dependências desse prédio, são outra forte demonstração da responsabilidade social das entidades que compõem este centro empresarial. Pelo que peço licença a todos os envolvidos para agradecer em nome da advocacia e da sociedade da região. Excelentíssimo senhor presidente desembargador Colasso, senhoras e senhores, isto é um pouco do que as instituições estão realizando, apenas uma diminuta amostra para contextualizar a tônica do movimento de inovação e constante aperfeiçoamento que vem sendo perseguido por todos, não diferente do que vem sendo trilhado no âmbito do Poder Judiciário. Presidente Anselmo e toda a equipe da CIGES e SEJAS recebam a nossa gratidão pela acolhida, a grande satisfação por todos os projetos e ações compartilhados. Novamente, muito obrigado a todos e tenhamos um excelente evento. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Rodrigo, a palavra é sua, fique à vontade. Nos brinde com boas novidades. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar e agradecer a oportunidade que nos concede o senhor Anselmo e Jorge Ramos, que é o presidente da associação. Muito grato pela oportunidade, cumprimento aqui pela sede, tem sido o cumprimento a todos os diretores, ao nosso prefeito de Jaraguá do Sul também, um abraço, ao vice-prefeito, o Wagner, que estivemos juntos numa reunião em Florianópolis há um tempo atrás. Também obrigado a registrar a presença do Todonini, sempre uma referência empresarial para todos nós de Santa Catarina, satisfação tê-lo aqui. Nosso deputado federal, Carlos Chiodini, que era até bem pouco tempo deputado estadual, com quem mantemos sempre um excelente diálogo. Obrigado, parabenizo pelo trabalho que vem realizando em Brasília, muito sucesso, e especialmente o agradecimento como cidadão catarinense pela seriedade que Vossa Excelência trata todos os assuntos que lhe são afetos. Aos senhores advogados, Gustavo Packer e Luciane Zequim, eu quero também aqui registrar o nosso contentamento e sei que houve uma intermediação dos senhores por esse convite. Muito obrigado. Até registro que a informação que eu tenho é que em breve a doutora Luciane vai assumir a presidência da OAB, que será a primeira presidente mulher na história da OAB, então já quero desde já antecipar meus cumprimentos e desejar a sua excelência que registre com um brilho essa passagem pela presidência da OAB, que tenho certeza, eu imagino que aqui em Santa Catarina já deva ser meio a meio o número de advogados e advogadas, então é notória a importância das mulheres no segmento. Meus cumprimentos e desejo de felicidade.
Agradeço ao meu colega Roberto Pacheco, desembargador que faz parte da nossa equipe, o senhor presidente da Câmara de Vereadores, a minha colega juíza Graziela, que está aqui compondo a mesa, assim como também agradeço a presença de todos os colegas aqui da região, que são um motivo de orgulho para todos nós, pela dedicação, pelo trabalho, pela seriedade. O meu amigo, Esteu Xenofontes, amigo já de quando eu fui juiz de Joinville, várias vezes aí compartilhamos ideias, sonhos, então meus cumprimentos. Em nome dos senhores, eu cumprimento todas essas autoridades da mesa. Colegas também que vieram de Florianópolis, eu quero primeiro aqui registrar a alegria de estar em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é uma cidade que, além de ter recentemente sido reconhecida como a mais segura do Brasil, ela tem o seu nome associado ao trabalho, ao desenvolvimento, à realização. Eu sou catarinense, sou orgulhoso das coisas de Santa Catarina e sou também muito orgulhoso de Jaraguá do Sul, da classe empresarial de Jaraguá do Sul, que realmente é muito exitosa, muito inovadora, uma referência mundial, né, em vários setores. Fico também satisfeito de ver que aqui a experiência do senhor prefeito é uma experiência diferente, uma experiência nova em que eu vejo que contagia, né, todo o setor. A gente está acostumado a falar na tempestade perfeita sempre para pior, mas às vezes a tempestade perfeita ela também impulsiona o barco adiante. Então, aqui em Jaraguá a sensação que fica um pouco essa, que o momento ele é bom de forma geral, né? As pessoas, as empresas, de modo geral, parece que encontraram um caminho e todos estão tentando seguir esse caminho conjuntamente. Então, isso é perceptível para quem vem de fora. Tenho certeza que o Judiciário faz parte disso, na medida em que a segurança, de algum modo, depende do nosso trabalho também, assim como o Ministério Público. Então, fico bem satisfeito em ver esse momento importante e positivo que vive a cidade de Jaraguá. Outro dado também que me causa boa espécie é uma doação de um caminhão, a partir de um esforço. Eu quero dizer que, nesse aspecto, nós também temos uma experiência importante a trazer aqui ao conhecimento dos senhores. Os senhores sabem que hoje quem comete uma infração de pequeno potencial ofensivo, ele pode evitar o processo pagando uma pequena multa, logo no começo. E essa multa, durante muito tempo, ela ficou espalhada pelas diversas comarcas do estado de Santa Catarina sem uma destinação efetiva. Ano passado, a gente pela primeira vez reuniu esse dinheiro que é recolhido pelo catarinense infrator, não um infrator de alto potencial, mas um infrator de pequeno potencial ofensivo, reunimos numa conta. O ano passado nós financiamos um projeto, a Polícia Militar adquiriu uma câmera que vai estar em cada farda de cada policial, para que haja um controle sobre a operação policial. Mais segurança do cidadão, que provavelmente vai ser abordado com todos os requisitos que a lei exige, e também do bom policial, porque é muito comum, às vezes, as pessoas reclamarem de violência policial quando não houve violência policial. Então, e esse ano eu quero dar a boa notícia que nós, em setembro, vamos fazer a distribuição de R$5.600.000 aos moldes do que foi feito aqui. Então nós vamos desde comprar uma porta para um helicóptero da Polícia Militar, uma porta corrediça, porque uma porta fixa que hoje está instalada num avião de busca, de resgate. A porta fixa exige que o helicóptero tenha que aterrissar, desculpa, não é um avião, é um helicóptero. Essa porta permite que o resgate seja feito com uma aeronave em voo. Esse é um exemplo. Nós vamos comprar para algumas cidades veículos de socorro, esse primeiro socorro a acidentados. Nós vamos fazer um investimento na área de... Os senhores falaram aqui, alguém falou em violência doméstica. Nós vamos adquirir uma casa na Grande Florianópolis para que aquelas mulheres de qualquer ponto do estado que sofrem violência doméstica e não podem retornar para casa, que fizeram a denúncia e, portanto, não podem voltar para perto do agressor, elas possam ficar naquela casa junto com seus filhos durante um tempo. Nós vamos adquirir com esse dinheiro uma casa para aqueles pais e mães que vão levar o filho para uma consulta oncológica no hospital, possam ter onde ficar, porque nem sempre duas pessoas podem acompanhar, só uma pode. E nós vamos distribuir, então, recursos em áreas também estratégicas, mostrando, primeiro, uma administração, uma providência administrativa relativamente simples. Havia contas espalhadas pelo estado inteiro,
reunimos todo o valor e esse é um valor que nós estamos revertendo. O cidadão catarinense que cometeu pequenas infrações, estamos revertendo para o bem da sociedade com várias iniciativas que nós vamos, são já 16 projetos aprovados que nós vamos oportunamente então anunciar e até convidar os senhores para estarem lá no dia que nós vamos, tem reforma de UTI neonatal, tem reforma de hospital em Tubarão, são muitos, R$5.600 o prefeito sabe, é bastante dinheiro, especialmente quando esse dinheiro é aplicado pela iniciativa privada, que é sempre mais, as obras são mais baratas, mais rápidas e normalmente mais bem executadas. Mas dito isso, queria falar um pouco sobre a questão do judiciário. Nós, recentemente, de maneira geral, até enfrentamos um duro debate sobre a questão orçamentária do Poder Judiciário e recebemos com respeito a posição de várias entidades que se posicionaram a favor da redução de recursos do Judiciário e o incremento dos recursos do Executivo, e evidentemente que da parte do Judiciário, sempre respeito absoluto e máximo pela posição, pela opinião das pessoas, mas queria dizer também que o cenário judicial em Santa Catarina, como de regra no Brasil, mas aqui em Santa Catarina, por uma característica que talvez a gente possa discutir um pouco depois, nós temos um índice de litigiosidade bastante expressivo. Nós temos em Santa Catarina, provavelmente, por conta de um desenvolvimento equilibrado regionalmente, nós temos vários estados onde a capital predomina e o restante do estado tem um baixo índice de desenvolvimento. Nós temos em Santa Catarina um desenvolvimento regional bastante equilibrado. Nós temos faculdade de direito em todas as regiões do estado e por isso nós temos um índice de litigiosidade altíssimo. Ali a gente consegue ver, aqui eu quero aproveitar para cumprimentar a cidade de Guaramirim. A cidade de Guaramirim tem uma taxa de litigiosidade baixa, há um bom número de cidadãos lá, uma média de 10 cidadãos para cada processo, é um excelente número, porque em Santa Catarina a média é de 5. Cada 5 cidadãos tem um processo e portanto, Guaramirim tem uma média que a gente pode considerar elogiosa. Então, provavelmente um povo pacífico e realizador, como é o povo catarinense, mas especialmente Guaramirim. Jaraguá do Sul já tem uma média um pouco melhor do que a média estadual, 7,1, mas também, de qualquer maneira, uma média alta, né? Se a gente for considerar cada 7 cidadãos um processo. E é em razão disso que, quando nós defendemos a questão da manutenção de recursos do Poder Judiciário, é porque nós sofremos uma pressão de demanda muito grande. E uma pressão a respeito da qual nós não temos controle, nós não podemos dizer, podia passar o slide, nós não temos como dizer, parem de entrar com ações, não temos como dizer. E o que é que acontece? Os números são fantásticos, são extraordinários, são elevadíssimos. De maio de 2018 a abril de 2019, nós tivemos o ingresso de 1.257.000 processos em Santa Catarina. Nós temos um acervo de processos em Santa Catarina de 4.200.000 processos. Parte desses processos estão suspensos, aguardando decisão dos tribunais superiores, mas é um acervo monumental. E o dado bom, nós tivemos nesse mesmo período 1.400.000 processos resolvidos pelos juízes de Santa Catarina. A gente consegue fazer também um levantamento de acervo regional. A região aqui de Jaraguá do Sul está naquelas colunas que estão pontilhadas, e aqui nós temos uma redução no estoque também de 391.000 processos para 366.000 processos aqui na região. Um outro dado, e aqui eu quero fazer uma outra abordagem, conversava há pouco com o prefeito, a gente enfrentou um debate que a gente enfrenta sempre com toda a franqueza, toda a coragem, porque na nossa gestão, os senhores podem ver pelos gráficos que nós estamos apresentando, logo no início da nossa gestão, nós fomos uma reunião na Fiesc, e a Fiesc nos mostrou equipamentos, softwares de avaliação do desempenho industrial que nos chamam muito a atenção. E a gente pensou, bom, isso a gente não tem no judiciário. A partir dali, nós deflagramos um processo para ter também uma capacidade de monitoramento e aferição dos dados judiciais para permitir boas decisões. E foi aí que a gente adquiriu esse sistema que hoje nos permite fazer cálculo de produtividade, verificar. Na nossa visão, cada vara deve ser, fazendo uma comparação com a área que os senhores entendem bem,
cada vara deve ser considerada como uma unidade de produção. A unidade de produção que produz o quê? Sentenças. Então, se entra mais processo do que sai, nós diríamos que temos uma unidade de produção deficitária. Se sai mais sentença do que entra, a gente considera uma unidade de produção em bom funcionamento. Então, hoje nós temos condição de ver o desempenho de cada vara. E isso é importante do ponto de vista gerencial, por quê? Porque muitas vezes nós temos duas varas com a mesma competência, com o mesmo número de entrada de processos, em que uma se encontra muito bem em dia e outra não se encontra bem. Isso é gerencial. E isso a gente tem condição de resolver apenas nos aproximando, dizendo, olha, essa tática gerencial ela não funciona, porque com esse volume de processos, que eu e o Dr. Fontes somos antigos, tinha uma época que a gente enfrentava a demanda, gerenciando ou não gerenciando, porque o número de processos era pequeno, bastava trabalhar, que dava certo. Hoje não dá mais. Hoje a questão é de gerência. Como é que se gerencia uma unidade judicial? Porque o número de processos é insustentável. Então, o que é igual tem que ser julgado em bloco. Tem uma série de... Depois a gente pode falar um pouquinho sobre a expectativa positiva que a gente tem a respeito de inteligência artificial no futuro da jurisdição. Acho que vai fazer muita diferença. Mas hoje a gente já começa a ter elementos que identificam para nós problemas que podem ser enfrentados com uma determinada resposta. E a gente tem usado muito isso, esse equipamento, então, que nos deixa verificar situações iguais com resultados diferentes. Às vezes, alguém com uma alternativa de enfrentamento que é espetacular e, portanto, a gente consegue replicar, corrigir erros. E foi a partir daquela reunião na Federação das Indústrias que nós dissemos, não, nós vamos ter isso aqui também, vamos melhorar o nosso processo decisório. E outra coisa que nós fizemos, que gerou muita polêmica, eu digo naquela época, assim, as redes sociais hoje, eu quando lia as redes sociais a meu respeito, até eu ficava com medo de mim, de tanta coisa que escreveram ali, e mentiras de toda ordem, até engraçado, de certo ponto. Nós defendemos com convicção que para nós melhorarmos o desempenho da justiça, era melhor nós criarmos cargos em comissão para assessorar o juiz a dar sentença do que abrir concurso público. Nós dissemos por uma razão muito simples. Primeiro, a sociedade não tem condição de arcar com o custo do servidor. Vai assessorar o juiz agora, mas vai ficar numa folha de pagamento até 2050 e tantos. E depois, eu não sei se daqui a 20 anos, esse assessoramento não vai se dar por meio digital. Eu tenho quase certeza que sim. Então, quer dizer, contratar alguém agora, que vai ficar como encargo para a sociedade até 2050, 2060, na nossa visão era muito pior do que contratar alguém que pode ser demitido a qualquer momento e que fica sujeito à avaliação de desempenho. Porque hoje, infelizmente, as pessoas ainda têm a visão de que entrou no serviço público, acabou a responsabilidade com a produtividade, acabou a responsabilidade com o desempenho. Agora eu cheguei aqui, ninguém me tira mais, eu fico aqui trabalhando muito pouco. E na nossa experiência com o cargo de comissão, como a gente não tem um componente político, trabalhou, fica, não trabalhou, sai. A economia piorou, sai, a economia melhorou, vem. Então, assim, a gente defendeu aquilo com muita convicção. E a gente pagou um preço alto, porque a sociedade ela tem algumas ideias que precisam ser discutidas. Uma delas é que o concurso público é a cura para qualquer mal, e não é. Não é mais. Pode ter sido, mas não é mais. Então, muitas vezes, é melhor criar um cargo comissionado, fazer uma avaliação e demitir quem não trabalha, e manter quem não trabalha. E a gente enfrentou isso. E hoje, eu até quero depois na Assembleia fazer esse reconhecimento da Assembleia, porque a Assembleia acreditou em nós. Hoje a gente tem números de produtividade para mostrar que indicam que nós estávamos corretos. A produtividade no Judiciário tem aumentado. Depois a gente pode falar um pouco sobre por que essa percepção é baixa. Mas a produtividade aumentou. E aumentou expressivamente. O número de sentenças, por exemplo, de 2017 para 2018 aumentou 18,79%. No próximo quadro, se os senhores forem olhar, do primeiro semestre de 2018 para o primeiro semestre de 2019, a evolução do número de decisões é de 26,90%. E a evolução do número de sentenças é de 28,78%. Então, é um acréscimo
É um acréscimo importante conseguido. Com esse reforço de pessoas que precisam trabalhar, porque não tem garantia nenhuma que vão permanecer, e, portanto, tem compromisso com o desempenho e também com as inovações de administração que a gente conseguiu para fazer o monitoramento e o aperfeiçoamento do sistema gerencial. Esse nosso sistema de aferição administrativa, ele está presente em tudo. Agora, por exemplo, nós discutimos a questão do orçamento. Nós dissemos que nós precisávamos manter a nossa participação orçamentária. Por quê? Primeiro, porque em 2014, 2015, 2016, 2017, a receita caiu em Santa Catarina. E o que aconteceu quando a receita caiu em Santa Catarina? Nós reduzimos nosso tamanho. Nós não nos expandimos quando a receita caiu. Porque se os senhores forem observar, aqui nós temos empresários, todos aqui querem contratar com o Poder Judiciário. Por quê? Porque quem contratar com o Judiciário recebe exatamente no dia programado para receber. A gente nunca, na história do Judiciário, atrasou uma conta, nunca. E nem vamos atrasar, porque até moralmente para nós é complicado ficar condenando os outros por atraso, condenando os outros por improbidade e depois cometer o mesmo deslize. Então, a administração ela é conservadora. Quando a receita caiu, a nossa despesa também caiu. Se os senhores forem olhar o nosso gráfico, ele acompanha o desempenho da economia. A economia foi caindo, nós fomos reduzindo o nosso quadro. Hoje, nós temos mais de 1.500 cargos vagos na Justiça, fruto da economia forçada que nós tivemos que fazer. Porque nós nunca ultrapassamos o limite da lei de responsabilidade fiscal, nós estamos dentro do teto de gastos, talvez, não quero falar de ninguém, mas se forem olhar, talvez o judiciário esteja dentro do teto de gastos, aquele teto que foi apresentado, eu considero importante para frear a expansão do gasto público. Nós estamos dentro do teto, nunca ultrapassando o limite de responsabilidade fiscal. Agora, nós temos compromissos, nós temos Guaramirim, precisa de mais uma vara, Jaraguá do Sul, precisa eventualmente de uma vara de infância. Então, assim, existe uma pressão por mais justiça, por mais demanda. E o que nós dissemos apenas foi o seguinte: mantenha o orçamento do judiciário como está, porque a gente tem um plano de desenvolvimento, a gente tem um plano de investimento, e é um plano de investimento baseado em dados objetivos. Ali, por exemplo, no mapa da esquerda, nós temos a deficiência de servidores que a gente tem no estado de Santa Catarina. E as cores em vermelho mostram onde a situação é mais crítica. Agora, esse ano em que a economia parou de cair e voltou a crescer, o ano passado também cresceu, mas a gente ainda tinha muita dúvida, agimos com muita cautela. Nosso quadro vermelho mostra todas as comarcas do estado que estão abaixo do nível mínimo que a gente considera que uma vara precisa ter, que são 5 servidores. Agora, com essa reposição de servidores que a gente vai fazer, e aí eu falo da importância desses instrumentos de gestão, porque nós não estamos atendendo aquele juiz que tem mais acesso à presidência ou aquela comunidade que tem mais peso político. A gente jogou dentro do nosso sistema qual a forma de distribuição que a gente pode reduzir ao máximo o número de vermelhos dentro do nosso mapa. E a situação da direita é a situação que nós vamos alcançar ao final, provavelmente, de outubro. Então, nós estamos repondo minimamente o nosso quadro de servidores, que por causa da crise ficou defasado, importantemente defasado. Se os senhores pensarem assim, mas essa não é a velha receita de simplesmente expandir, ela seria se nós não tivéssemos uma pressão crescente de processo, porque não faltou investimento em tecnologia. Nós, como os próprios advogados sabem, nós alteramos nosso sistema de informatização de processos, estamos adotando um sistema que foi solicitado pela OAB, que é um sistema que é utilizado pelo Tribunal da Lava Jato, que é utilizado pela Justiça Federal. Estamos em fase de implantação aqui, que é um programa público, gratuito, seguro. Então, o sistema processual atual vai ser substituído por esse. Nós estamos tomando providências que, isso também nos causou assim, uma certa sensação de injustiça. Nós, por exemplo, vamos acabar com o turismo de presos em Santa Catarina. A partir de agora, o preso não vai precisar sair da unidade judiciária para prestar depoimento. Ele vai prestar depoimento dentro da própria unidade judiciária.
as pessoas não vão precisar mais se movimentar para audiências. Se o processo dela é em Jaraguá, mas ela reside em Florianópolis, ela vai ser ouvida por videoconferência. E o advogado também vai poder participar da audiência por videoconferência. Então, nós instalamos o sistema de videoconferência que vai eliminar trânsito de pessoas, especialmente aí de presos, porque o custo disso é muito alto. São milhares de escoltas que se fazem em Santa Catarina, o doutor sabe, o delegado sabe, anualmente, são milhares, são milhões de reais que se gastam com essas escoltas de risco, de segurança. Então, tudo isso são investimentos que a gente fez, grandes investimentos que a gente fez em modernização do aparato judicial. Aqui na região, nós fizemos distribuição de servidores para todas as comarcas da região, aqui para Jaraguá do Sul especificamente, até o final da nossa gestão. Eu já falei muito hoje de reunião em Joinville, de manhã, de tarde, soltando voz. Então, Jaraguá do Sul, por exemplo, serão 14 novos servidores que nós colocaremos aqui. Nós tínhamos uma situação de um cartório, 2 varas com um cartório só, agora vai ter um cartório para cada vara. São situações que a gente se vê na contingência de atender para melhorar a prestação do serviço que nós temos aqui. Nós temos outras questões que eu posso enfatizar aqui, que são referentes eu considero a transparência do sistema de compras do Poder Judiciário um grau de transparência elevado. Todas as nossas licitações, sem licitação, acho que isso não está aí agora, mas todas as nossas compras são feitas os senhores podem acompanhar pela web, podem acompanhar pela internet. Qualquer licitação presencial está exposto na internet, então para quem quiser ver não tem nada para esconder, pelo contrário, qualquer coisa que se aponte para nós é questão de honra a gente resolver, porque é preciso, em qualquer setor, mas especialmente no judiciário, é impraticável imaginar alguma irregularidade em um poder que só existe, só tem sentido se for para fazer as coisas corretamente, não teria como ser diferente. Então, o que eu coloco para os senhores, que para a gente avançar um pouco mais, e para avançar um pouco mais, nós temos que ver qual é a queixa maior aqui que foi dito, a morosidade da justiça. Em relação até à previsibilidade, eu digo que a situação em Santa Catarina é boa. Por que a situação em Santa Catarina é boa? Porque do primeiro grau para o segundo grau, mais de 73% das decisões do primeiro grau são mantidas pelo tribunal. Então, de cada 10 sentenças, mais de 7 o tribunal confirma. Então, mostra o quê? Que o juiz ele segue a jurisprudência. E melhor ainda é o resultado do tribunal em relação aos tribunais superiores, que é perto de 80%. Então, o Tribunal de Santa Catarina ele decide, em cada 10 casos, praticamente 8 ele decide como decidem os tribunais superiores. Então, o ambiente de previsibilidade de negócio, que é fundamental, ele existe. Por quê? Porque o quadro ruim qual é? O quadro ruim é quando o cidadão tem uma jurisprudência consolidada no Supremo e no STJ, o juiz do primeiro grau julga diferente, o juiz do tribunal julga diferente, ele tem que ir até Brasília para conseguir um resultado que já é um resultado conhecido, mas que só chega quando ele alcança essa diversos graus de jurisdição. Então, do ponto de vista, o que é que precisa ser? Por que a percepção por que na minha visão a percepção de celeridade judiciária, apesar desse acréscimo, ela não é tão perceptível? Porque aí nós vamos ter que fazer, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que fazer uma outra opção, que é a opção se nós queremos manter o sistema atual ou não, especialmente o sistema recursal muito complicado. Assim, só para que o público, nem todo mundo é da área jurídica, para que existe recurso? O recurso ele atende, de algum modo, a uma situação psicológica do ser humano. Vou fazer uma comparação. O cidadão vai a um médico, dificilmente o médico diz, olha, o senhor está com um problema no coração, deita que eu vou lhe operar agora e nós vamos fazer a cirurgia. Dificilmente alguém aceita isso. O que é que a pessoa fala? Não, peraí, eu vou consultar um outro especialista. O sentido psicológico do recurso é muito parecido. Eu julgo que eu tenho direito, eu apresento esse direito ao juiz. E o juiz que eu não tenho direito, fica um certo vazio se eu não tenho a oportunidade de submeter essa decisão a uma outra opinião. Fica um certo vazio psicológico. Não, mas será que isso foi bem apreciado? O juiz leu o meu caso, não leu o meu caso? Então, se imagina ou não.
Mas se a primeira vez que eu apresentei meu direito ele foi decidido por um juiz só, eu preciso ter a oportunidade de apresentar esse pedido novamente para se confirmar se eu tenho direito ou não. E ainda se imaginou mais. Então, em vez de um juiz só, nós vamos ouvir três. Vamos ouvir três, porque o julgamento do tribunal já é um julgamento colegiado. Vamos ouvir três pessoas mais experientes em conselho, vão decidir se eu tenho razão ou não tenho razão. Então, eu vou no primeiro médico, ele me disse que eu tenho um problema, eu recorro a uma junta de 3 médicos que confirmam o problema. O problema é que aí eu posso de novo procurar outro especialista, que seria o STJ, e depois eu posso procurar outro especialista, que seria o Supremo, e aí eu não faço a cirurgia e acabo morrendo. Então, o que acontece se a gente for pensar, é que o que precisa para atender esse lado psicológico é duplo grau de jurisdição, uma revisão. Eu fui em juízo, meu direito não foi reconhecido, eu recorro uma vez, mas eu não posso recorrer à terceira, não posso recorrer à quarta, não posso entrar com várias declarações, não há possibilidade de funcionar efetivamente. Agora, claro, existe um mercado de trabalho montado em torno disso? Existe. Existe uma realidade judicial montada em torno disso? Existe. O brasileiro, especialmente o brasileiro, às vezes eu tenho uma impressão, acho que aqui já não, mas em muitos lugares parece que as pessoas torcem para o ladrão, não torcem para a polícia. A gente vê uma intervenção policial nos Estados Unidos, normalmente as pessoas vão em apoio à polícia. Aqui no Brasil, normalmente vão em apoio ao cidadão. Então, assim, o brasileiro ele tem um espírito que rejeita um pouco a autoridade. A ideia de que a próxima decisão sempre é a mais justa, se a próxima é que vai ser boa, ela eterniza as demandas. E não há sistema. Ninguém, se estivesse numa empresa, conseguiria administrar bem o sistema desse. Esse é um defeito sistêmico, que não vai adiantar. E aqui, sendo muito sincero, se o orçamento hoje do Judiciário é 9, passa para 18, passa para 27, passa para quando quiser, não dá, porque o acesso à justiça, ele tem que compreender entrada e saída. O acesso à justiça não é só entrar, tem que sair também com a decisão, e a decisão tem que ser válida. O sistema, como está posto hoje, ele é inviável. Então, mesmo com um crescimento importante como esse, eu tenho certeza que uma empresa, se ela produz 25% a mais, todo mundo vai notar. Agora, o judiciário produz 25% a mais, e por que se percebe pouco? Porque saiu daqui, mas foi para onde? Não terminou. Depois o processo de execução começa praticamente do zero, repete todas as fases. Então, essa é uma opção que o brasileiro vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que essa é uma opção que vai lentamente sendo amadurecida, especialmente porque nós já vamos convivendo há um tempo agora mais longo, sem inflação, com realismo orçamentário mais efetivo, porque antigamente também os orçamentos eram peças de ficção. Então, toda essa sequência de coisas provavelmente vão fazer em algum momento as pessoas aceitarem que decisão judicial ela tem que valer, e que uma decisão judicial que não se efetiva nunca, ela pode ser uma decisão judicial perfeita, mas que não interfere na realidade. Sempre preocupado que estava falando demais, é que os senhores são mais objetivos, nós judiciários, quando a gente vê, a gente não para mais de falar, e depois não para mais de falar, mas assim, isso leva a uma distorção gravíssima, porque muitas vezes o direito sai do lado de quem tem razão e passa para o lado de quem não tem. Eu digo só um exemplo. Eu sou um cara antigo aqui, talvez aqui esteja aí no top 10 dos 10 mais antigos aqui do ambiente. No meu tempo, a ameaça de quem tinha o direito era ir à justiça. Então, se o cara bateu o carro atrás do meu, dizia, se tu não me pagar, eu vou te botar na justiça. Agora é o contrário. O cara bate atrás, tu salta do carro e diz assim, se tu não quiser receber menos, vai tu para a justiça. A justiça, por essa deficiência sistêmica, ela passou. Ela saiu do lado de quem tem direito e acabou do lado de quem não tem. Por quê? Porque eu bato atrás e digo, vai tu para a justiça. Por quê? Porque vai demorar, vai ser caro, eu vou recorrer, vai demorar. Então em vez de 10 mil, pega 5. E a pessoa que tem o direito acaba aceitando para não ter que enfrentar o calvário judicial. E isso faz com que boa parte das demandas judiciais não sejam demandas reais. Tem grande parte das pessoas que estão discutindo em juízo não tem dúvida sobre o direito. Às vezes tem até muita certeza, tem certeza que não tem direito. Mas está lá o quê? Um sistema de protelação, um sistema de retardamento
exaspera a outra parte, a administração pública, o prefeito, e eu agora estou feliz porque tem um precatório, mas o problema é o seguinte, claro, a dívida é criada agora, quem vai pagar o outro governo, depois do precatório vencer, mas um dia alguém tem que pagar, e o dia de pagar chega, está chegando, realidade fiscal, realidade orçamentária. Então, essas são outras opções que o cidadão, aí que a sociedade brasileira vai ter que fazer. Enquanto ela não fizer, e eu tenho certeza que a gente vai evoluir, eu tenho assim uma expectativa, por exemplo, se a gente for olhar o cenário hoje do desenvolvimento tecnológico, é evidente que as causas iguais, hoje todo tribunal, mais ou menos, tem a sua base de dados na internet, em meio digital. É evidente que em pouco tempo vai ser possível ler quais ações iguais tramitam em todo o Brasil. Isso vai ser possível, evidente, até já é. E a partir daí, claro que a gente vai poder resolver as questões de massa de forma mais simples. Então, uma questão que já foi julgada pelo Supremo, e ela está ajuizada, 1 milhão de processos iguais em qualquer ponto do Brasil, vai dizer, o robô vai fazer uma leitura disso, vai dizer, esse caso é igual, a decisão é essa e vai se aplicar. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Outras coisas ainda vão seguramente acontecer, nós temos situações acontecendo, os senhores aí do meio empresarial, que talvez não tenha, no sistema bancário, mas hoje, o sistema bancário, ele já, por algoritmo, ele já consegue saber que tipo de demanda ajuizada numa certa vara presidida por um juiz vai resultar numa condenação de R$10.000. E, portanto, ele propõe desde logo um acordo de 5 mil para um algoritmo preditivo que diz, olha, esse juiz aí sempre condena esse valor, já julgou milhares de ações iguais a essa, a condenação dele custa 10 mil, paga 5. Está resolvido, isso já existe. Já tem vários bancos que fazem uso desse sistema, isso vai se ampliar. Gera situações interessantes. França agora proíbe que as decisões judiciais sejam identificadas para não haver ação de algoritmo preditivo, porque senão a justiça vai perder a sua aleatoriedade. Não sei, isso parece para mim uma coisa impossível de efetivar. Mas se os senhores forem olhar, eu entrei na magistratura em 1989, até eu assumi a presidência, eu era juiz. Quem fizer um banco de dados das minhas decisões do dia que eu entrei até a magistratura vai saber como eu penso a respeito de praticamente todos os assuntos. Se entrar uma ação naquela, ele consegue antever, evidentemente, como é que eu vou julgar. Então, a justiça ela tem um impacto, existe um impacto importante que vai haver por esses novos meios, né? Eu estava falando para os colegas aqui, eu gosto muito de ver essas novidades. A Estônia, que é o país mais digital do mundo, né? Lá o governo é 100% digital, se não me engano, tem 2 ou 3 situações só que o cidadão precisa ir ao governo. Se não me engano, é para registrar uma propriedade, casar e divorciar. Eu até vi que agora teve uma mulher em Minas Gerais que casou consigo mesma. Essa talvez não precise nem para ir para casar, porque é só ela. Porque uma festa de casamento de noivo, nós casamos não, casamos comigo mesmo. Mas vamos imaginar, então, se eu não estou enganado, na Espanha só tem 3 situações que o cidadão precisa ir até o governo, o resto ele não precisa. E lá se lançou agora pela primeira vez um robô juiz para interpretação de cláusula contratual de contratos que custem até R$15.000. Aí as partes elas juntam um contrato, a documentação, as alegações que acham pertinentes, e depois de uma análise feita por um sistema qualquer, ele dá uma sentença, ele julga, e as partes aí podem pedir revisão por um ser humano. Então, assim, são situações novas que, evidentemente, vão impactar a justiça, mas o que eu queria dizer aqui, ao mesmo tempo que eu defendo que o judiciário tem passado aqui por uma transformação, tem passado realmente por uma transformação que procura agregar para nós, a gente tem procurado agregar os elementos da administração da iniciativa privada, que é um processo decisório baseado em dados. Aqui só quero citar mais um exemplo. Evidentemente que a autoridade do presidente da mesa implica, inclusive, em desligar o som do microfone, então logo seja necessário, né? Ou recomendável, pelo menos eu não vi ninguém dormindo ainda, mas daqui a pouco talvez seja necessário. O que eu ia falar? Raciocínio? O último raciocínio
era do limite de 15 mil para análise do contrato por inteligência artificial. Agora, está estourando o tempo, não lembrei, mas era interessante, lembrei. Por que esse processo decisório é importante? Vou dar um exemplo. Nós temos uma unidade que a gente chama de direito bancário em Florianópolis. É uma unidade de direito bancário administrada por 3 juízes, e 3 juízes que a gente considera rápidos, bons, e tudo funcionava bem, mas o processo demorava. Aí nós vamos fazer um estudo, até foi interessante, que foi a primeira vez que a gente contratou um estagiário de engenharia de produção. E eu acho que os engenheiros eles têm uma grande contribuição a dar para a justiça. Inclusive, a próxima reforma judiciária, se eu fosse fazer, eu contrataria engenheiro para fazer. Eu acho que seria uma boa reforma. E a gente chamou esse engenheiro de produção para ele mostrar para nós, nas várias... Porque a ideia habitual, o processo decisório habitual, o que é? Pô, vamos botar mais juiz ou vamos criar mais uma vara. Essa é a resposta que nós estamos acostumados a dar. Mas então vamos olhar o que está acontecendo nessa unidade. A gente acabou separando todas as fases do processo, onde demorava, assim como se fôssemos analisar um sistema produtivo. A gente acabou descobrindo que, para a sentença, o processo ficava 40 dias com o juiz. Então, o julgamento era extremamente rápido. Onde é que o processo demorava? Como a maioria das ações são propostas por bancos contra cidadãos, e normalmente cidadãos que estão em dificuldade financeira, o endereço fornecido pelo banco não batia. Então, o oficial de justiça vai para uma carta aérea, a carta voltava sem encontrar o remetente. O que é que acontece? O juiz pedia para o advogado fornecer outro endereço, mas o advogado, preso ao cadastro do banco, o processo ficava 280 e tantos dias na fase de citação. Então, na verdade, o processo, se a gente fosse criar botar mais um cargo de juiz, se a gente fosse criar mais uma vara, a gente já está dando a resposta errada, porque não era disso que dependia. E o que é que está surgindo hoje? Hoje estão surgindo sistemas que fazem uma classificação de probabilidade de endereço, que a gente está em teste no tribunal. Então, o que acontece? São empresas que têm acesso a todos os bancos de dados possíveis e imagináveis. Lá, pelo nome, pela filiação, elas fazem um ranking de endereços de probabilidade, onde ele atualizou por último, ou no cadastro eleitoral, que é um cadastro que as pessoas normalmente mantêm mais atualizado. Então, para nós ali, o que precisa para resolver esse problema é simplesmente, não tão simplesmente, mas é um sistema que melhore a localização da parte. Se a parte for localizada, o processo anda rápido. Agora leva quase um ano para localizar. E a partir daí, a gente se agregou, e agora nós vamos trazer para o nosso quadro também outras pessoas que são da área de ciências exatas, porque nós queremos olhar vários sistemas de trabalho nosso para verificar gargalos, pontos de demora, pontos de agilidade, e vamos fazer isso por, eu esqueci a função agora, estatístico. A gente está trazendo estatístico para o quadro do tribunal para fazer essa análise de demora e razões da demora, etc. Então, eu diria que o quadro, eu acho que pelo menos a gente tem hoje na justiça uma direção para olhar, e a direção que a gente olha talvez especialmente aqui em Santa Catarina, a iniciativa privada aqui realmente invejável, né, sob vários aspectos. Eu vejo que o Brasil padece de uma crise que aqui a gente conseguiu espantar mais cedo, ou pelo menos estamos a duras penas enfrentando. Então, o nosso caminho é esse, tornar a administração pública mais parecida possível com a iniciativa privada e utilizar os métodos de decisão de forma, evidentemente, que os senhores aí devem ter um conhecimento muito maior, mas de forma ainda incipiente, talvez, no serviço público, mas pelo menos com uma direção. A gente quer produzir o máximo, gastando o mínimo e investindo nesse segmento que a gente acha que é importante para o cidadão, que é a justiça. Porque não é só o executivo que faz política pública. Saúde, educação, segurança, tudo isso é importantíssimo, sem dúvida, mas a justiça também o ambiente de negócio também pressupõe uma instituição que valide contrato, que assegure direito, que assegure propriedade. Isso também existe, também exige uma política pública, né? Então, portanto, da mesma forma que eu rejeito pelo menos
um debate raso, que esse debate raso não alcança só as coisas do judiciário, por exemplo, alcança também, e alcançou os senhores empresários na generalização de que todo benefício fiscal é devido. Tem pessoas que, não, isso aí tudo é um absurdo, e não é, né? Porque, na verdade, Santa Catarina conseguiu criar um modelo de desenvolvimento econômico espetacular. A gente pode ter uma ou outra questão para corrigir, mas, de maneira geral, dizer que isso é um sistema que privilegia, eu acho isso assim uma redução do debate. Não é possível debater assim. E hoje, infelizmente, as redes sociais elas favorecem muito esse debate muito superficial, muito raso. Por isso que a gente não perde, embora seja estranha a minha função, talvez, vir aqui apresentar números, né, e dados e projeções e, vamos dizer, desejos da administração pública. A gente não foge de vir a esse ambiente, primeiro, pelo tanto que a gente aprende, né? Porque aqui realmente é um foro de excelência. E segundo, porque de uma forma ou de outra, claro que ainda que para a gente ser contrariado, para ser vitória, vocês estão no caminho errado, mas pelo menos a gente consegue aprofundar um pouco o debate, não pensando no debate como uma via só nossa para os senhores, mas também dos senhores para nós. Então, assim, com humildade, né, vir aqui apresentar com franqueza as questões, méritos, defeitos, mas principalmente ouvir e poder, a partir daí, eventualmente aperfeiçoar, né, uma gestão que a gente, mais uma vez, a gente diz assim, felizmente, hoje, até pela juventude da magistratura que os senhores vêm aqui, nenhum de nós mais considera que o judiciário é um fim em si mesmo. Todos nós já entendemos que o judiciário não existe para nós. Na verdade, o judiciário só existe, só tem sentido para os outros, o cidadão que precisa de justiça, né? Então, são esses princípios que a gente procura aplicar na administração, sempre na expectativa de contar com a colaboração, com a compreensão e com a soma dos senhores para a gente desenvolver o Estado dentro daquilo que todos nós desejamos, que é a manutenção desse Estado maravilhoso que é Santa Catarina, que todos nós aí adoramos tanto. Então, obrigado, presidente, pela oportunidade, obrigado aí pela oportunidade de conhecer o seu prefeito municipal, de rever empresários aqui de tanto sucesso, que são modelo, né, não só para nós aqui em Santa Catarina, mas para o Brasil todo, e também ter a oportunidade de falar aqui em frente a colegas que eu admiro tanto, que são os colegas aqui da região, que se dedicam tanto e que se esforçam tanto para manter o Poder Judiciário em ação. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Colasso, muito obrigado pela apresentação. Sim, nós fizemos um manifesto a favor do 10º, porque nós acreditamos que todo o sistema precisa ser revisto. Nós estamos passando o Brasil ali, o momento é bom, a tempestade perfeita para o bem está acontecendo também no Brasil, nós entendemos isso, existe o repensar o Brasil, e eu acredito, e nós acreditamos, por isso firmamos aquele documento de apoio a essa questão, porque nós acreditamos que muitas coisas podem ser aprimoradas, e o que nós vimos hoje foi a antecipação do seu tribunal para com esse assunto, o que é importante, o que é muito animador para nós, no sentido de que realmente as coisas podem, nós vemos um horizonte melhor. Claro que tem muitas coisas que passam pela insegurança, aí existem toda uma questão a questão de interpretação, desde o cartório, desde as questões que ainda são interpretativas, tem uma série de coisas que podemos melhorar mesmo, né? Estamos aqui combatendo. Essa casa tem um grupo de trabalho de desburocratização. Inclusive, eu gostaria de pedir a doutor Pacheco que se nós pudéssemos nos aproximar, nós temos algumas propostas, algumas ideias que a gente pode desenvolver nesse sentido, e para que isso aconteça de forma melhor, né, de forma mais rápida, e que todos esses esforços acabem com o bem comum, né? Que nós somos apaixonados pelo nosso Estado, nós já temos isso na veia, e a gente quer, na última linha, nós queremos sempre
aprimoramento, o desenvolvimento dessa sociedade. Até porque a inovação, se a gente falar em inovação, a gente tem que falar em agilidade e novas demandas acontecerão, né? Problemas que nós não estamos preparados para responder, nós estamos capacitando nossos alunos hoje, formando alunos para problemas que sequer foram criados ainda, né? Então nós temos esse paradigma para trabalhar nesse sentido e eu acho que essa parceria, essa aproximação das entidades, né? E hoje tem o simbolismo da vinda da OAB para cá, eu acho que traz essa também, a sua presença, a presença de toda a sua equipe, traz esse simbolismo de que há realmente um canal de comunicação que a gente possa nos aproximar cada vez mais, até aprendendo e consequentemente, também propondo algumas coisas que na prática poderiam ser ajustadas, enfim, existe todo um ambiente que não é esse agora de discussão, mas a aproximação que foi feita hoje, acho que pode resultar nesse sentido. Quer colocar alguma coisa? Carlinhos, por favor. Doutor Cacholini. Bem rapidamente, saudar aqui o presidente Anselmo, toda a diretoria da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, o presidente da OAB Gustavo, que promovem esse momento, né, saudar as mulheres aqui em nome da doutora Graziella, que é a diretora do Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, especialmente o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Rodrigo Colasso e o doutor Pacheco, né, que estão aqui na nossa cidade hoje. É importante ouvir esse relato, doutor Rodrigo, da conscientização do Judiciário Catarinense, que é uma entidade séria, né, que tem uma folha de serviço prestado pelo nosso Estado, e a sua autocrítica, revisão de processos e pensamento futuro. E, sem dúvida alguma, né, isso está à altura da magistratura catarinense, do Dr. Rafael, dos juízes que estão aí nas comarcas fazendo o trabalho que faz ou que permite que Santa Catarina continue sendo um estado que nos orgulhe, mas assim como todos os outros, ou como a própria casa da gente, tem coisas que precisam ser melhoradas e precisam ser acertadas. E o que eu falava aqui antes para ele, o nosso presidente, é a dificuldade, seu Vicente, vice-prefeito Udo, de conjugar o serviço público como um prestador de serviço, de conjugar, e a sociedade sempre quer mais serviço, né, de conjugar a melhor prestação de serviço com uma melhor utilização ou menor utilização dos recursos, né? E só tem um jeito que vai levar a isso, que é usar ferramentas que envolvam tecnologia, inovação, né? E eu fico grato, não tinha acompanhado essa apresentação ainda do presidente Colasso, de ouvir isso aqui justamente na Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, ouvir essa necessidade. Então, parabéns, presidente. Santa Catarina tem muitos desafios e eu creio que o Judiciário é um importante aliado aí na busca dessas melhorias. Sem dúvida, palavras como maior produtividade, parâmetros de eficiência, não soam bem. Isso faz parte do nosso métier, mas isso, para nós, é muito significativo, muito simbólico, né? E eu acho que nós estamos vivendo realmente uma nova realidade. Eu acho que e essa realidade realmente vai trazer um Estado, um Brasil melhor para todos. Prefeito, por favor. Agradecer aqui a presença do Dr. Rodrigo Colasso, né, e mais autoridades que já foram nominadas. Mas, Dr. Rodrigo, nós aqui em Jaraguá do Sul, que viemos da iniciativa privada, chegamos no setor público e confesso para o senhor que realmente não é fácil, né? Mas, bem como o senhor citou o exemplo da Estônia, né, e acredito que esse é o caminho, deveremos chegar lá, e até num curto período de tempo, acho que não vai levar tanto assim, mas em Jaraguá do Sul existe o pleito, né, da construção do novo fórum. Já tem se comentado a esse respeito. Será que talvez realmente é o momento de se fazer isso? Porque nós,
estamos lá na nossa prefeitura municipal, que enfrentamos tantas e tantas dificuldades quando chegamos, e levando gestão para o setor público, que não é fácil, mas já conseguimos obter excelentes resultados, né? Muitas vezes até com brigas e discussões, mas estamos levando, né? Até porque o convencimento, né, da centralização, da informatização, parece que sempre existe uma resistência muito grande, né? E nós temos que ter um convencimento e estar aí em cima no dia a dia para que a coisa funcione. Mas eu coloco às vezes, né, olhando para o futuro, como também acredito que deverá acontecer também nas prefeituras municipais, né, com o advento da informática e tanta burocracia que deverá de ser eliminada. Então, a minha colocação, que talvez realmente nós precisamos revisar, né, alguns posicionamentos, e acredito que a gente consiga trabalhar de uma forma bem mais eficiente, mais simples, e com isso tudo levar a um resultado muito melhor para a nossa população. Então, essa é a colocação, e ao mesmo tempo agradecer aqui a oportunidade do senhor estar junto conosco aqui, que é um momento importantíssimo aqui para a nossa cidade. Então, muito obrigado ao senhor. Senhor prefeito, primeiro eu entendi, eu até comentei com os colegas hoje, primeiro que, se os senhores forem olhar também nosso plano de obras, ele também é um plano de obras que é feito, a gente procurou também copiar da iniciativa privada, então a gente tem um ranking de obras que também tem uma classificação objetiva. Eu concordo que, se a gente for pensar em futuro, hoje a gente já tem um processo administrativo sem papel lá no Poder Judiciário. A gente até adotou o mesmo sistema que a Prefeitura de Joinville, o prefeito do Dena tem o sistema SEI. A previsão do prefeito do Dena, que eu acho um pouco, talvez, otimista demais, ele acha que em 4, 5 anos a Prefeitura não precisa mais atender ninguém pessoalmente por causa desse sistema. A gente sentiu uma mudança grande. Hoje, realmente, dá para... As pessoas podem consultar o andamento do processo administrativo pelo celular, a gente também consegue despachar os processos pelo celular. Tem uma grande vantagem. Eu acho que isso vai levar, junto com a questão das audiências e da desnecessidade do advogado ir ao fórum, eu acho que os fóruns vão deixar de receber tantas pessoas quanto eles recebem hoje, porque ninguém vai mais ao fórum para fazer uma consulta sobre o andamento do processo. A pessoa vai pegar um celular e vai verificar. De outro lado, também é possível que os servidores não precisem ir ao fórum para trabalhar, porque o processo de Santa Catarina novo, os processos novos já são totalmente digitais. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Então, a localização física do processo das pessoas perde relevância a cada momento, tanto das pessoas que são o cidadão que utiliza o serviço, quanto o próprio servidor. Então, é um momento, a gente está fazendo agora, se eu não estou enganado, em setembro. Não, a gente fez um evento, a gente fez um evento agora em Florianópolis, sobre um evento nacional, sobre a nova utilização do espaço no Poder Judiciário. A gente chamou especialistas do Brasil para tentar entender a tendência e para poder influenciar o nosso plano de obras. Mas eu também concordo que a necessidade de presença física em fórum, tanto das pessoas quanto dos advogados e servidores, deve diminuir. Então, eu acho que é um momento de não haver grandes exageros, porque o cenário de hoje pode ser um cenário totalmente diferente daqui a um tempo e, na verdade, não vai precisar a pessoa ir ao fórum com frequência nenhuma, provavelmente. Então, assim, a gente está olhando e procurando definir até a gente terminamos o evento com um relatório sobre tendências, novidades, convidamos pessoas de fora, e acho que a gente tem uma visão de que é preciso ter cautela, não extrapolar, porque talvez a necessidade de hoje seja muito diferente da necessidade daqui a 5 anos. Muito bem, então estamos cumprindo aqui a nossa agenda do dia. Acho que foi realmente, julgo como
um momento bastante importante para a nossa cidade, e nós com certeza teremos bastante frutos positivos de tudo que aconteceu hoje aqui, dessas aproximações, das entregas feitas, né? Então, Vilce, gostaria de pedir para você encerrar nosso encontro de hoje. Agradecemos a presença de todos e convidamos para a palestra sobre o cenário político e econômico mundial e perspectivas para o Brasil, com Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, que acontece no dia 30/7, às 19 horas, aqui no Centro Empresarial. Para os interessados, é necessário retirar a credencial na recepção do SEJAS. Desejamos a todos uma excelente noite. Obrigada.